Meu nome é Geraldo Roberto de Freitas, filho de pioneiro, né? Meu pai era José Dionísio de Freitas, minha mãe Marli da Silva Morim de Freitas, já são falecidos. Nós somos mineiros, mas mudamos para Goiânia na década de 60, 65. Aí ficamos morando 12 anos em Goiânia. Primeira vez que eu vim em Vila Rica, meu pai veio na frente, ele veio para trabalhar no armazém do Clarete. Armazém do Clarete. E tinha o armazém Gama e esse armazém do Clarete. Em 79, a primeira vez que eu vim aqui na Vila Rica, na época de férias de escola, fiquei um mês aqui. Em 80, eu vim de novo. Na mesma forma, ficava um mês e voltava para Goiânia para estudar. Em 82, eu vim de novo. Aí, quando foi em 84, ano 1984, aí meu pai, nós já viemos, a família toda, veio minha mãe, meus irmãos mais novos, só ficou um irmão meu morando lá em Goiânia. Aí meu pai não deixou nós nem voltar mais para trás, que já existia essa casa aqui, né? Eu já morava aqui, já tinha, em 84 já tinha bastante casa já. A casa era no mesmo local? A casa do meu pai era até hoje, essa aqui é a mesma, até hoje. Aí, em 84, quando foi, no ano de 85, foi 17 de dezembro de 84. Quando deu 1985, eu comecei a trabalhar na colonizadora Vila Rica, que era dos Pérez, né? Quando eu vim em 84, eu tinha 19 anos. E aí, no 17 de dezembro de 84, quando foi em 85, eu já comecei a trabalhando na colonizadora, de ajudante de máquina, auxiliar de trator de esteira. Muitos desses projetos que tem aí, Carolina, Mundo Novo, o Caxangá, o Cantagalo, não existia praticamente. E eu, como ajudante de máquina, eu estava junto, abrindo, isso aí era pura mata mesmo naquela época, abrindo estrada. Foi uma fase muito boa, de muito aprendizado. Mas eu fiquei só 4 anos na colonizadora. Por último, eu já estava prático já no trator de esteira, sabe? A ordem do dono da colonizadora era para o operador me ensinar. Era me ensinar a aprender e a gente tinha facilidade de mexer com essas coisas e eu acabei apanhando mais ou menos um aprendizado assim, mas não fui muito adiante não. Eu fiquei só 4 anos na colonizadora. Fiquei 4 anos, ganhei uma proposta para ir trabalhar na aviação Chavante, de auxiliar de mecânico também. Fiquei lá na Chavante 3 anos. Só uma pergunta em relação à Chavante. Naquela época, quantos ônibus circulavam aqui que o senhor trabalhava? Quantos ônibus? Isso, qual que era o fluxo de ônibus? Era muito pouco. É daqueles mais antigos, né? Não era da época do ar-condicionado, não. Mas eu acho que tinha a média de uns 8 daquela época. Aí eu fiquei 3 anos na Chavante, saí um período. Depois eu fui chamado de novo para ir trabalhar lá. E essa volta eu fiquei no Poço da Mata durante 1 ano. 1 ano, certinho, trabalhando no Poço da Mata. Você trabalhou lá? No Poço da Mata, eu e o Lázaro, o mecânico Lázaro. Tinha quantas pessoas lá naquela época? Naquela época lá? Bom, lá tinha gerente que comandava restaurante, comandava o grupo Chavante mesmo, né? Lá tinha hotel, não tinha morador ali, só tinha o posto mesmo e os quartos para ficava hotel. Ali é um entroncamento, né? Que ia para São Félix. Foi um período que, falar a verdade para você, época da chuva, só Deus na calça. Hoje mesmo eu estava comentando com um amigo meu que nós já dormíamos com a roupa suja porque não tinha tempo. Os ônibus que vinham no cruzamento, tanto que vinha da Barra para Vila Rica, que vinha do Xingu para São Félix, eu e o Lázaro nós tínhamos que arrumar todo. Eu ganhei uma outra proposta depois e trabalhar com meu irmão Gilson. Gilson tinha bicicletaria 2 rodas. E eu comecei trabalhando
Já dentro da área de mecânica, né? Comecei trabalhando com o Gilson e trabalhei um bom tempo com o Gilson, até que um dia eu tomei a iniciativa e abri a minha própria bicicletaria, né? Abri a minha própria. Pequenininha, simplesinha. As bicicletas naquela época também eram muito poucas, não era? Tinha muita. Tinha muita? Tinha muita. Bicicleta demais. Era o meio de transporte. Era o meio de transporte. Né? E eu vou te falar, aquela época era a época de plantação de milho, plantação de feijão, de arroz. Então, muitas vezes a gente consertava a bicicleta pro dono, o cara pagar, não, pago na safra. Não existia gado naquela época praticamente. Era plantação. O armazém da Cibrasil na época era superlotado. A fartura de Vila Rica toda a vida tinha fartura. Já o que tinha de diversão era jogar bola. E era o que nós mais gostávamos. Existia a quadra União, que era a quadra do Paulinho na época, era futebol de salão. Saíam uns torneios muito gostosos de jogar. E existia o Nacional, o Clube Nacional, e o Nacional era o dono Paulo Duarte, que era o dono. Tinha 2 times, o Paulo Duarte, o Nacional A e o Nacional B. E se você puxar pelo histórico lá, eu jogava no Nacional B. Eu era zagueiro do Nacional B. Época boa demais e eu vou te falar, dá saudade, viu? Jogava em outras cidades? Não, tinha torneio em vários lugares, para Santa Terezinha, Confresa, e surgia muitos torneios, sabe? Qual que era o meio de transporte? Como é que vocês iam? Caminhão, não tem em cima do pau de arara. E não tem época mais gostosa e divertida. Ia feliz, né? E demais da conta. Mais feliz quando a gente ia e voltava com a vitória, com caneca. Aí, Jean, o futebol era a nossa alegria. E existia o Nacional, que tinha as festas, à noite, tinha os matinês, que era sempre muito divertido também. Dificuldade tinha muitas, né? Inclusive na área da saúde, né? Eu toda a vida fui cuidadoso assim com dente, essas coisas. Não existia dentista profissional naquela época. Não existia. Então a gente, quando surgiu os primeiros dentistas bons, você aproveitava, né, para dar um check-up. Eu peguei uma malária falcípora, da mais forte da época, né, como diz a mais brava, era a falcípora. Peguei, fiquei vários dias internado e a malária, ela não brinca não, mas graças a Deus, né? Como que era o tratamento? Como que se cuidava? Qual era o médico? De que jeito? Não, aí já tinha surgido o Hospital São Geraldo no começo, né? Já veio crescendo junto também. Então tinha internamento já, né? Naquela época existiam as farmácias que já tinham os remédios certos, né? Aquele de quina, né? Que eles falam de quina. E a base era isso aí, ficar internado, repouso e esse remédio próprio para malária mesmo. Eu me lembro bem que, como eu cheguei aqui bem cedo, Vila Rica não era nem nascida politicamente, a subprefeitura era na rua de baixo aqui de casa. E aí foi quando Vila Rica emancipou, que teve o primeiro prefeito, que foi o João Rosa, que aí foi aquela festa, né? E aí João Rosa conseguiu um motor para Vila Rica, que não existia energia. A gente tinha um motor que cedia energia para a escola até, se não me engano, era 11 horas no máximo, e depois já desligava. Aquela época foi uma época, igual você falou, da que eu vim de Goiânia, uma cidade grande, tinha energia, tem todo o conforto. Aquela época nós passávamos por tudo isso. Não existia energia elétrica igual o conforto de hoje, energia, internet. Depois que eu abri minha bicicletaria, depois de 2 anos que eu estava com a bicicletaria, aí casei, né? Casei com a minha esposa hoje, a Sandra. Nós já completamos 28 anos de casado. Tá aí o resultado dos filhos, né? O Paulo José, a Camila. Então aí, benção. Uma saudade da época. Saudade? É. Aqueles momentos de amizade mesmo. Que muita amizade a gente fez, muita, até hoje, né? Os que não foram embora, a gente é amigo até hoje, quando encontra,
bate-papo. Tem muita gente que lembra da época, você vai ver, tem o Gesi Miranda, o Jovaí, o Luzimar, o Bugre. O Luzimar, vira e mexe, a gente vê ele por aí ainda. Foi umas amizades muito saudáveis, sabe? Não existia droga. A gente não existia droga, falar assim, droga, maconha, crack. É isso, né? Não existia na Vila Rica, você não via falar. Parece que a gente vivia um mundo tão gostoso, divertido. Trabalhar, esporte no fim de semana, não via ninguém falar disso de droga. Então, não é falar assim que a gente viveu mar de rosa não, porque o sofrimento era grande. Na época que eu trabalhei na colonizadora, ninguém sabe, né? Mas a gente saía 5 horas da manhã para trabalhar. Chovendo do jeito que estava, o carro encostava na porta, você saía 5 horas da manhã, trabalhava o dia inteiro e às vezes você saía do mato que tinha horário para chegar lá e lá você não tinha horário para sair. Às vezes você saía de lá 6h30, 7 horas no escuro. Às vezes você estava lá no fim do Caxangá, às vezes lá no fundo do Mundo Novo, até chegar na Vila Rica, né? E eu estudava ainda. Era sofrido, não era brincadeira. Às vezes, quantas vezes eu cheguei, já estava na segunda aula, ia para aula sem jantar, né? Era brincadeira não, era puxado. Valeu a pena então ter vindo? O senhor acha que valeu a pena? Olha, assim, valeu. E Deus, eu vejo que Deus tem um plano na vida de cada um, né? Senão nem por isso a gente estaria aqui. Há pouco tempo eu estava sentado aí fora no portão, sentado ali com minha esposa, batendo papo. Passou 2 senhoras na rua e eu ouvi o que elas comentaram. Ela falou assim, aqui ainda se senta do lado de fora. Aqui ainda se senta do lado de fora. É o que eu mais gosto em Vila Rica, é a tranquilidade. Tem uns detalhes, né, que a gente não esquece. A cada prefeito que foi aqui eleito, a gente percebe a diferença de quem trabalhou, quem fez, quem não fez nada, que infelizmente Vila Rica tem vários anos perdido por gestores que não valorizou, por gestores que não foi capaz de fazer um bom trabalho. Teve alguns sim que fez, não fez muito, mas fez algum pouquinho. Agora, eu louvo a Deus pela vida do que está aí hoje, que a gente vê que tem, não estou puxando para A nem B não, mas a gente reconhece isso aí. E para quem mora aqui em Vila Rica, e desde o tempo do começo, vê a diferença. Vê essa diferença, percebe, sente falta de uma boa gestão. Se Vila Rica fosse vindo de lá para cá, com a gestão que está aqui hoje, Vila Rica, olha, como falo aí, a princesinha, e era para ser uma princesinha. E tá bom, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, e estamos criando os filhos, família tá bem. É igual eu te falei, a segurança ela é muito importante, a saúde tem melhorado muito, graças a Deus, né? Tem vindo especialistas aí, tem médicos bons. Às vezes um caso especial, coisa ou outra, você tem que procurar recurso para fora, mas tá bom. Eu que agradeço e sejam bem-vindos. Quem quer vir para cá e continuar aí, Vila Rica tá ótima. Meu nome é Sandra, vim do estado do Paraná, Marechal Cândido Rondão, vim com meu pai e minha mãe. E no ano de 1981 eu tinha 9 anos e minha irmã 5 anos de idade. A gente veio com um caminhão Mercedes, meu pai trouxe a mudança antes, e foi em março, meu pai trouxe a mudança no caminhão. E a gente veio um mês após, que meu pai veio num Corcel. Quando meu pai trouxe a mudança a primeira vez, passava nas pontes, não tinha estrada, o caminhão ia passando e ia caindo das pontes. Quando meu pai veio para cá, ele comprou uma casa na avenida, que hoje é a Estrela Modas, foi a primeira residência do meu pai, era um ponto de comércio. Ele veio para cá com a intenção de montar uma serraria, montou, sofreu muito na época, porque a Vila Rica não oferecia nada, não tinha uma oficina, não tinha nada. Meu pai tinha 28 anos e minha mãe tinha 25 anos quando eles vieram para cá. Quando a gente veio para cá, Vila Rica, essa avenida era só colonhão, muito peão, nós tínhamos muito medo porque tinha peão demais na rua.
então a gente tinha muito medo. E na realidade, a serraria do meu pai foi a segunda serraria. A primeira era do Paulo Duarte. Então, meu pai ficou uns 5, 6 anos com essa serraria, sofreu bastante. Vimos muita coisa, muita gente morreu na época, debaixo de toras, né? Que quando o pessoal ia derrubar, caía. Na época, então, quando a gente ia, só existia para mim a Cobal e tinha um armazém Gama, né, Geraldo? O armazém Gama na frente. Eram os únicos mercados, lojas, só existia uma lojinha na avenida e nada mais. E também, depois, uns anos depois, não existia telefone para a gente conseguir falar com a nossa família. O meu pai montou um rádio amador para se comunicava com outro lugar e assim a gente conseguia às vezes ter uma notícia de algum familiar da gente. Influenciado a vir para Vila Rica por conta de um tio meu que já trabalhava na colonizadora Vila Rica. Ele veio para cá trabalhando e com isso foi influenciado, e como ele já era desde criança, ele trabalhava nessa parte de serraria, esses trem tudo, ele foi influenciado para estar trazendo e continuar. Achou que ia ter um grande futuro, na realidade não foi bem isso, né? Não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha nada na Vila Rica praticamente. Inclusive quando a gente veio, meu pai trouxe feira, trouxe farinha, trouxe açúcar, trouxe fardos de coisas para cá para poder a gente passar meses com mercadoria por causa da dificuldade de vir feira de outros lugares, porque não tinha como, quando chovia não tinha estrada, não tinha ponte, não tinha nada. Quando eu vim para cá, vou contar um pouquinho das nossas escolas também. Quando eu vim, eu comecei a estudar, eu fiz o 3º ano do primário, a nossa escola era mais ou menos, como vou te falar, lá no setor oeste. Tinha o aeroporto e a escola era em frente, mais ou menos, acho que é onde é hoje aquele mercado tem de tudo, mais ou menos por ali, tinha 4 salas e ali eu estudei um ano, fiz o 3º ano lá, depois que foi a estadual aqui. Fez 4 salas de aula, a gente veio estudar aqui no estadual. Não tinha energia, a nossa energia é até 10 horas da noite, então várias vezes nós estudamos de vela, por não ter, nem quando não tinha energia, acabava, era um motorzinho às vezes da escola que funcionava. Passamos por muitas dificuldades, mas estamos aí, vencemos. E graças a Deus, hoje a gente vê uma Vila Rica prosperada, uma Vila Rica bonita. Eu sempre falo para quem chegou aqui, eu sou encantada com a minha cidade. Eu falo, eu tenho muito sentimento do meu pai e nem da minha mãe ter visto hoje o progresso, porque meu pai faleceu já tem 18 anos, minha mãe já tem 10 anos, então eles não viram todo o progresso ainda que teve na Vila Rica, né? Eu acho assim, mereciam ter visto isso, com todo o sofrimento que eles passaram aqui nesse lugar, né? As lutas. Depois meu pai montou uma loja, chamava Loja Calani, né, também, e essa loja ele teve, eu acho, quase uns 20 anos, essa loja. Trabalhou no fórum, ele foi oficial de justiça no fórum, muito tempo também, e aí ele veio a falecer e não conseguiu ver esse progresso, mas eu sou muito feliz por ver a prosperidade de Vila Rica. Na nossa época que a gente chegou aqui, o pessoal como estava em formação a Vila Rica ainda, estava desmatando, o pessoal vinha, era muita mata, o pessoal estava abrindo, então começou com a agricultura, né? O pessoal começou plantando mandioca, plantando milho, e depois que veio a agropecuária aí, mas primeiramente veio o pessoal, principalmente do sul que veio, eles veio pensando em estar plantando milho, a mesma plantação que existia no sul, né? E coisa que não deu, parece que muito certo, a agropecuária que acabou sendo melhor no nosso município, né? Eu creio assim que meu pai, ele era um homem que gostava muito daqui. Meu pai chamava Paulo Bernardo Stein,
né? Hoje até, inclusive, tem uma praça que é em frente à Prefeitura Municipal que foi colocado o nome dele, para homenagear por ele ter sido um dos primeiros moradores de Vila Rica, né? E ele gostava muito dessa cidade, ele sempre falava que a cidade ia ser uma cidade próxima, que ia ser uma grande cidade, né? E tanto ele como minha mãe gostavam muito desse lugar e investiram aqui, né? Eles vieram para investir aqui, trouxe a gente criança, com todas as dificuldades e vencemos, né? Estamos aí, ficamos aí e vencemos. Vila Rica é uma terra de oportunidades.